O tema é Virtudes do Homem Vitorioso, Alegria, Paciência e Perseverança, à luz de Romanos 12, verso 12. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, em 1973, para ser preciso, um dos maiores pastores pregadores batistas do sul dos Estados Unidos publicou um livro que causou impacto na sua geração. O título do livro é bem sugestivo: Andando ou Passando pelo Vale. E ele escreveu esse livro logo após ele ter sepultado a sua esposa, com a qual ele já estava casado há muitos anos. E para esse homem chamado Vance Havner, foi uma experiência extremamente adversa. Depois de décadas de convivência, ter que sepultar a sua esposa querida. Quem já passou pela experiência de sepultar um ente querido sabe que é uma dor muito profunda, aguda, sobretudo para ele, depois de anos e anos de convivência com a sua esposa fiel e auxiliadora. Então ele escreve esse livro, Passando pelo Vale. E nessa obra extraordinária, infelizmente ainda não publicada em português, ele diz que a experiência cristã, ela se processa, ela se dá em 3 níveis. Ele falou da experiência do cimo da montanha, a experiência do cume da montanha. É quando tudo parece favorável a nós. Parece que Deus sorri com mais intensidade para nós. Tudo é favorável, tudo é uma bênção, ou no jargão evangélico, é só vitória. Mas ele diz que ninguém vive assim. Ninguém pode viver saltando de um cimo da montanha para outro cimo da montanha. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de crise. E ele diz também que passamos pela planície, que são os dias que nós não estamos nem entusiasmados, no jargão do só vitória, mas também não estamos deprimidos, estamos no cotidiano, no normal e esperado. As coisas estão normais, tranquilas. Mas ele falou que essa não é a grande questão. A experiência mais terrível e que alguns cristãos não conseguem lidar com ela é a experiência dos vales. Não é o cimo da montanha, não é a planície da vida, mas os vales. Ele usa ou lança a mão daquela expressão do saltério, lá no Salmo 23, quando Davi diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale, na Bíblia, não é apenas um lugar geográfico, é um lugar existencial, é um lugar de crise, de mais perguntas do que respostas, de sofrimento, de tribulação, de angústia, de conflito existencial. Ele disse que a morte da sua esposa provocou nele essa profunda crise. Não que entendesse ou lamentasse o fato de que Deus estava ausente, não, ele sabia que Deus estava presente, porque o próprio Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Mas ele então explora essa expressão para dizer que a vida cristã não é só favorável, coisas favoráveis, existem os ventos contrários, existem os vales. E nesta noite aqui eu vejo pelo menos 3 grupos de pessoas. Aqueles irmãos que passaram pelo vale, talvez estejam na planície, no normal e no esperado. Alguns estejam aí no cimo da montanha, cantando ou glória ou vitória. Mas eu vejo aqueles que estão a caminho de um vale. Se você já passou pelo vale, o vale é cíclico. Lá na frente você vai passar por outro vale também, possivelmente. Mas há um grupo bem grande aqui de pessoas que não estão em outro lugar senão no próprio vale, porque a vida cristã ela é feita de muitas adversidades. Paulo disse que é por muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. A questão é como enfrentar os dias difíceis sem perder o caminho, ou nos perder no caminho. Como é possível passar pelos vales, pelas aflições, pelas adversidades, pelos dias maus, e ser vitorioso? Quais são as virtudes do homem vitorioso? Paulo fala sobre isso nessa passagem. É muito interessante porque o capítulo 12 aos Romanos é um capítulo altamente prático. Depois de trabalhar exaustivamente teologia e doutrina, Paulo vai falar sobre a vida prática. Ele vai dar recomendações, ele vai dar diretrizes para a igreja, até que ele chega no capítulo, ou melhor, no versículo 12, e ele vai dar o que os antigos chamavam de conselhos santos do apóstolo.
do apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre essas 3 virtudes: alegria, paciência e esperança. Paulo disse que para nós enfrentarmos os vales, as adversidades, as crises, as tribulações que são próprias da caminhada cristã, da nossa peregrinação, algumas virtudes são fundamentais. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você, você que talvez esteja vivendo no vale, você que talvez esteja vivendo dias difíceis, ou tenha acabado de sair de uma situação extremamente difícil, ou, como talvez aqui alguns, estejam a caminho de uma dificuldade, porque problemas não mandam aviso prévio, eles simplesmente chegam, muitas vezes, de maneira imprevista. Quais são, então, essas virtudes que nós precisamos cultivar para passar pelos vales, passar pelas dificuldades vitoriosamente? 3 são mencionadas aqui. A primeira delas é alegria na esperança. Essa é uma expressão rica para a fé cristã. Alegria na esperança. A gente vive num mundo caído. A teologia cristã afirma, à luz das Escrituras, que neste mundo corrompido, a verdadeira alegria é uma coisa rara. Entenda isto. A verdadeira alegria é uma raridade. O mundo não pode desfrutar da verdadeira alegria, da plenitude da alegria, como diz o salmista, porque ela só existe na presença do Deus vivo. E a palavra alegria, tal como outras hoje em dia, é uma palavra que a gente precisa, toda vez que menciona, trazer à memória o que ela significa. Alegria não é euforia, alegria não é adrenalina, alegria é um dom, é uma dádiva. Alegria é uma emoção que brota no íntimo do indivíduo, que você pode até não saber explicar, mas você percebe, você experimenta. Ou como disse o Thomas Watson, tentando explicar a diferença entre a falsa alegria e a verdadeira alegria, ele disse o seguinte: a verdadeira alegria é como saborear um banquete. Você prova o banquete, você consegue degustar aquele banquete, você experimenta, aquilo vai ao paladar, você sabe o que é aquilo que você acabou de saborear. Isto é a verdadeira alegria. A falsa alegria é você olhar um banquete pintado na parede. Lá está, pode impressionar, pode ser muito bonito, mas há uma enorme diferença entre ver e experimentar, provar. É sobre basicamente isso a diferença. Observe então o que diz o verso 12. Regozijai-vos na esperança, algumas versões, ou alegrai-vos na esperança, é a mesma ideia. Nós precisamos então buscar esta alegria e essa que nasce da esperança. Por que eu estou dizendo isso? Repito, muitas pessoas, e é muito comum isso na nossa sociedade, a gente vive numa época de sociedade midiática, do audiovisual. Então, quando você vê na TV, na internet, ou mesmo aqueles que são mais próximos das personalidades, das celebridades, talvez, eles estão sempre sorrindo, estão sempre sugerindo que tudo está muito bom, tudo muito tranquilo, tudo muito favorável, mas aquilo não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Boa parte dessas pessoas, na verdade, elas vivem maquiando a real condição do próprio coração. E quando muitas delas declaram com sinceridade o estado da alma, não é de felicidade, não é de alegria, não. É de profunda tristeza e abatimento, porque não há paz, não há alegria, não há contentamento, não há esperança. Essas virtudes, elas são próprias da fé cristã. Só o cristão pode, de fato, desfrutar disso, porque todos esses elementos que envolvem a emoção, mas não são apenas emoções, na verdade, como disse Paulo aos Gálatas, elementos que compõem o fruto do Espírito, a paz, a alegria, a mansidão, estes elementos que estão presentes em nós a partir da regeneração e da habitação do Santo Espírito de Deus. Deixa eu lhe mostrar uma imagem, uma foto. Talvez se você tenha vivido aqui no século XIX, você tenha conhecido bastante esse cidadão, mas talvez não tenha ninguém aqui que tenha vivido no século XIX. Mas se você fosse daquele tempo, você certamente conheceria esse cidadão aí. Ele foi um dos maiores humoristas dos Estados Unidos. Ele faleceu no início do século XX, 1910 talvez. Ele era muito conhecido e respeitado por ser um dos grandes humoristas, o Mark Twain. E quando ele perdeu uma filha chamada Jeanne, se me falha a memória, ele entrou numa profunda crise. E depois que ele saiu dessa situação de profunda depressão, ele deu algumas declarações que surpreenderam seus fãs naquele tempo. E a frase dele que entrou para a história foi a seguinte, observe: nunca tive realmente inveja de ninguém, a não ser dos mortos. Sempre invejo os mortos. Qual é a grande ironia aqui? Um dos maiores
artistas do riso, né, digamos assim, humoristas do tempo, que faziam milhares de pessoas sorrir, confessando que era um homem infeliz, que não tinha alegria. Curiosamente, eu já tive contato com algumas pessoas que trabalham nessa área. É impressionante a quantidade de homens profissionais que fazem os outros rirem, mas profundamente tristes. Por que isso? Por causa da cultura da maquiagem. Muita gente parece ser alegre, mas não é alegre. A maioria das pessoas vive, na verdade, profundamente tristes. E algumas até desfrutam de certa alegria, mas um tipo de alegria que eu posso mal comparando, a alegria de alguém viciado em drogas. Ele consome um entorpecente que, num primeiro momento, traz alívio, uma sensação de prazer, mas imediatamente, ou logo depois, aquilo sai, vai embora. E o indivíduo tem que recorrer novamente a uma nova dose, e as pessoas vão vivendo de dose em dose para manter uma suposta alegria. Boa parte das pessoas vivem profundamente abatidas e entristecidas. A pergunta-chave aqui é, e ninguém pode responder senão você mesmo: você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa fundamentalmente feliz? Há contentamento na sua alma? Você está de bem com a vida no sentido pleno dessa expressão? Há paz com Deus? Você é alguém feliz? Essa é uma pergunta importante, ou são perguntas importantes. Por quê? A alegria é uma marca distintiva dos filhos de Deus. Se há um elemento, dentre o conjunto de outros, que identifica a autenticidade da nossa fé, é a alegria no Senhor, é a capacidade de estar contente a despeito das dificuldades. Observe que Paulo escreveu aos Filipenses, chamada de carta alegre, ou a carta mais lírica da Escritura. Filipenses 4, verso 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. De imediato nos chama a atenção o fato aqui de que por duas vezes o verbo alegrar está no imperativo. É um mandamento, alegrai-vos. E um outro elemento chave aqui, sempre. Não é quando o vento é favorável, não é quando você está no cimo da montanha, não é quando você pode cantar só vitória, não. Sempre. Mesmo nas mais terríveis adversidades, alegrai-vos. Sempre. Quem? Onde? Quando? No Senhor. E quem escreveu isso aqui não é uma pessoa que está levando você, ou ludibriando você, ou induzindo você a viver uma coisa que ele não vivia. Paulo, quando escreveu isso, estava numa prisão em Roma. Numa situação extremamente diversa. E aquele homem, Paulo, ele sabia o que era alegria no Senhor, independente da circunstância. Então ele escreve com autoridade: alegrem-se no Senhor, vocês estão livres, eu estou preso. Mas a alegria do Senhor é ultra circunstancial, ela não depende do que está fora, ela é fundamentalmente interna, intrínseca ao indivíduo, porque ela vem do Espírito de Deus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, na tradição cristã, é um contrassenso um crente melancólico. Não que pessoas, dependendo do temperamento, da personalidade, não sejam dadas, muitas vezes, à introspecção, muitas vezes são introvertidas e parecem ser mal-humoradas, quando na verdade é um traço da personalidade da pessoa. Mas o fato é que o cristão, ele tem que ser, como disse Paulo, uma pessoa alegre, uma pessoa contente em sua alma. Aos Romanos, nessa mesma carta, que ainda há pouco lemos um texto, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e o que, gente? Alegria no Espírito Santo. Eu não quero dizer, os irmãos já me ouviram pregar inúmeras vezes sobre isso, sugerir que servos de Deus não estão sujeitos à tristeza, muito pelo contrário, nós muitas vezes nos sentimos profundamente tristes por circunstâncias. Pastor, parece que você está entrando em contradição. Não estou, vou lhes mostrar por que não estou. Nós vivemos no mundo caído, nós somos filhos de Adão, nós muitas vezes não vivemos o ideal que deveríamos viver, temos o real, não o ideal, mas o ponto é que a proposta do Evangelho, o ideal para nossas vidas é que haja sempre contentamento na alma, profunda alegria. E esse mesmo Paulo, que diz alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, ele também experimentou tristezas. Ele também experimentou dias maus. E ele chega a dizer aos coríntios, usa uma expressão, na verdade uma perícope inteira, de vários paradoxos. Deixa eu mostrar para vocês uma que tem relação com o que estamos falando aqui. Observe lá. Entristecidos, mas sempre alegres. O que significa isso?
Ele acabou de dizer aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E agora ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. Paulo está usando um recurso aqui do paradoxo. Há uma diferença entre paradoxo e contradição. A contradição é fundamentalmente quando duas verdades são irreconciliáveis. Você não pode dizer que um triângulo é redondo. Triângulo é triângulo, um círculo é um círculo. São duas verdades irreconciliáveis. Isto aí é um paradoxo, quando duas verdades são aparentemente irreconciliáveis e que a gente não tem condições de explicar. O que Paulo está dizendo é que nós podemos ter momentos de tristeza, podemos estar entristecidos, mas há uma alegria inexplicável na alma, que as pessoas olham e dizem, não, como é isso é possível? Você já foi a cemitério? Certamente, se não todos aqui, boa parte já foi a um cemitério. Você percebe claramente a diferença entre o sepultamento de um cristão e o sepultamento de um não cristão. Razão pela qual, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz, olha, eu estou escrevendo essas coisas sobre os mortos, para que vocês entendam o seguinte, não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Paulo não está dizendo, olha, seja um estoico, suprima suas emoções, crente não chora, crente não tem luto, crente é só vitória. Não. Eu estou escrevendo para dizer que vocês não devem se entristecer como os demais que não têm esperança. A vida deste servo que desceu à sepultura não termina aqui. Morrer é partir e estar com Cristo. Ou seja, a tristeza é legítima naquele momento, mas a alegria na esperança do porvir está estabelecida. De modo que um cristão pode alegrar-se interiormente quando fora tudo é sombrio e escuro. Exemplo disso, talvez um dos mais contundentes na narrativa de Atos, Paulo e Silas na prisão. Estão presos por pregar o evangelho, estão depois de uma surra, de terem sido torturados pelos soldados romanos, eles estão agora no calabouço, algemados, e alta madrugada faziam o quê, irmãos? Cantavam e oravam ao Senhor. Era uma circunstância difícil ou não era? Era uma circunstância extremamente difícil, mas a alegria na alma estava presente. Paulo e Silas conseguiam exaltar e glorificar a Deus. Esta é uma temática que deve provocar em nós profunda reflexão. Eu gosto de um autor chamado Reuel Marshall. Ele diz assim em seu comentário do livro de Atos: se a nossa experiência cristã não nos leva à alegria, faremos bem em perguntar se é genuína. A alegria cristã é a atitude natural do crente. É a atitude natural do crente, alegria no Senhor. A pergunta é, por que muitas vezes nos encontramos entristecidos? Por que será que nem sempre nós nos alegramos na estrada da vida, na nossa peregrinação, nos vales? Por que será que isso acontece? Porque nos falta o combustível. Quando Paulo disse aos romanos, alegrai-vos na esperança, Paulo está dando a chave. Ele está apresentando o elemento fundamental aqui. O combustível da alegria é a esperança. Observe, regozijai-vos na esperança. E aí ele segue, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Quem quiser ter uma vida alegre, tem que nutrir esperança. Pessoas que não têm esperança, como disse um filósofo antigo, na verdade são mortas-vivas. São pessoas que existencialmente já estão mortas, porque não têm esperança, não têm alegria, não têm expectativa quanto ao porvir. O mundo não tem alegria porque não tem esperança. A infelicidade e o desespero é tudo que um homem pode encontrar no universo em que Deus não existe. Desesperança, infelicidade. O homem não pode ter alegria nesse contexto. Há um famoso conto de ficção científica chamado O Astronauta Abandonado no Espaço, muito usado em livros de apologética. A historieta é mais ou menos assim: um astronauta se perde no espaço e até que ele esbarra lá num asteroide ou coisa similar, e ele tem agora 2 ampolas na mão. Uma ampola contém veneno e uma ampola contém um elemento que vai dar a ele imortalidade. Ele fala, como é que eu vou viver nesse universo sozinho? E então ele fala, eu vou tirar a própria vida. E ele toma uma daquelas ampolas. Quando ele toma, ele descobre que tomou uma ampola errada. Ele tomou a ampola da imortalidade. Ele começa a lamentar, que desgraça é viver eternamente sozinho no universo em que Deus não
existe. Esta é a condição do homem. Quando o homem não tem esperança no porvir, quando ele não tem esperança da vida eterna, quando ele não tem esperança de viver eternamente na presença do Criador e nosso benfeitor, a vida se torna uma grande desgraça. O que é a vida? Será que é só isso? Desfrutar de alguns bens, desfrutar de alguns dons, de algumas alegrias neste presente tempo, será que é só isso? Eu acredito que não. Há um autor chamado William Lane Craig, eu quero recomendar, talvez o maior apologeta da atualidade, escreveu alguns bons livros, e alguns deles já traduzidos e editados aqui no Brasil. Ele escreve um artigo sobre o absurdo da vida sem Deus. Ele vai falar neste mundo acadêmico, onde muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, alguns proponentes da ideia de que Deus não existe, ele fala sobre este absurdo da vida se Deus não existir. E ele então escreve um artigo relativamente longo, mas vai nos edificar. Observe o que é que ele diz. O homem é apresentado como um órfão cósmico. Lembra do astronauta perdido no espaço? É a única criatura no universo que pergunta por quê. Os outros animais têm os instintos para guiá-los, mas o homem aprendeu a fazer perguntas. Quem sou eu? Pergunta o homem. Por que estou aqui? De onde vim? E aí ele prossegue na sua leitura. Desde o iluminismo, quando sacudiu de si os grilhões da religião, o homem procura responder essas perguntas sem fazer referência a Deus. Mas as respostas obtidas não são divertidas, mas tenebrosas e terríveis. Você é subproduto acidental da natureza, resultado de matéria mais tempo, mais acaso. Não há razão para que exista. Tudo que lhe espera é a morte. Que terrível, que coisa terrível. Você é obra do acaso, ou no máximo da seleção natural das espécies. Deus não existe, não há nada após morte. Que vida miserável é esta? O homem se torna, então, vítima dessa sua idolatria de querer suprimir a verdade pelo seu próprio pecado, supondo que Deus não existe. Supondo que Deus não existe. Ele está aqui, mas não vai ficar constrangido. O meu filho. Posso contar uma experiência nossa? Sempre quando eu volto de alguma viagem ou de alguma situação, eu gosto de compartilhar com eles algumas coisas, mas não tem a ver com uma viagem, essa experiência, mas com o retorno de um sepultamento. O Leonardo devia ter talvez uns 5 anos, né? E eu voltei do sepultamento e compartilhei a luta das pessoas, a dor, né? Eu fico sempre indignado com a morte. A morte é uma intrusa, não existe morte natural, toda morte é antinatural. E aí, compartilhando com Cláudia, talvez você não se lembre disso, né? Mas vai registrar ali no futuro, você conta isso quando estiver falando para os seus filhos. E aí, eu contando para a Cláudia, eu lembro que o Leonardo olhou para mim assim e falou: pai, eu não quero morrer. Talvez essas sejam as declarações mais profundas do ponto de vista teológico. Porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Ou seja, e só o fato da ameaça de não ser já deve provocar no homem uma profunda angústia. Então, uma criança ouvindo falar sobre morte, sobre luto, sobre dor, sobre tristeza, é natural. Eu não quero morrer. Por quê? Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Agora, se Deus não existe, o homem e o universo estão condenados à morte, nada existe. Então, boa parte das pessoas não tem alegria porque não tem esperança. É impressionante você ouvir artistas, supostos intelectuais, alguns até são inteligentes e tudo, argumentando sobre isso. Não existe Deus, céu, isso aí é um subproduto da igreja, isso é uma invencionice, isso aí é um construto e tal. Mas então o que é a vida? A vida é desfrutar aqui, o inferno é aqui, o céu é aqui, depende da sua condição social e da sua condição econômica. Isso é completamente estranho. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, Paulo que tinha esperança da vida eterna. Se a nossa esperança, vamos ler juntos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? O que é que Paulo está dizendo? É infeliz aquele que acha que a vida se resume a comprar uma casa bonita e um carro para passear no final de semana. Que desgraçada é a vida do indivíduo que pensa que tudo que existe é curtir um final de semana numa casa de campo, numa praia. Essas coisas todas são boas, mas nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há outra realidade para além da física, realidades metafísicas, realidades espirituais. E Paulo está falando aqui sobre esperança. E no capítulo 15 desse texto aí, o contexto é que alguns estavam dizendo que Cristo não tinha ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
Se a nossa vida se limita só a isso aqui, nós somos desgraçados, miseráveis. Não é só aqui não, há esperança, porque Paulo via a esperança como combustível da alegria. Quem não tem esperança não pode ter alegria. E o que significa esperança? Vamos recorrer aqui ao Sproul. Ele diz: o conceito bíblico de esperança tem a ver com a absoluta certeza de que as promessas de Deus para o futuro se cumprirão. A fé olha para trás, confiando e descansando no que Deus fez no passado, mas também olha adiante e encontra um porto seguro para a alma, nas promessas futuras de Deus. Esse é o fundamento da nossa alegria. O fundamento da nossa alegria é Cristo, crucificado e ressurreto. Com a sua morte pagou os nossos pecados, com a sua ressurreição nos justificou, de modo que nós aguardamos o retorno triunfal do nosso Senhor. A volta de Cristo será um dia de profunda tristeza para muitos, mas para nós, herdeiros da fé, da justiça que vem pela fé, um dia de grande alegria. Como tem um hino antigo no cantor cristão: hei de ver meu Redentor. Ele é a nossa esperança. Você deseja ser uma pessoa verdadeiramente alegre? Tem esperança em Cristo. Coloque os seus olhos na eternidade. Muita gente vive abatida, desanimada, enguiçada na estrada, porque não tem esperança na vida eterna. Colocou o coração aqui e agora somente. 2 Coríntios 4, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A vida não termina na sepultura, ela entra na eternidade. E quer ver uma prova contundente disso é Jesus. O autor de Hebreus faz algumas afirmações sobre Jesus que você não encontra em nenhum outro momento na Escritura. São expressões bem úteis para a gente entender esse elemento da teologia cristã. Observe então Jesus suportando a cruz em troca da alegria. Olha só que beleza. Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é esse autor e consumador da fé? É Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Cristo suporta a cruz. Ele poderia ter desistido da cruz, como aconteceu lá no Getsemane, ele tentado a desistir, e ora por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim o cálice, a ira, mas se não, faça a tua vontade. E ele suporta a cruz porque ele está de olho na alegria. Que alegria é esta? Isaías vai dizer qual é a alegria. Capítulo 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. A maior alegria de Cristo é a igreja remida, é o universo redimido. Ou seja, ele criou, o pecado arruinou, mas Cristo veio restaurar todas as coisas. Ele não apenas salva pessoas, ele restaura, ele redime a ordem criada. E em troca da alegria de ver a sua criação restaurada, ele suporta a cruz. É por meio da cruz que todo o universo, então, é redimido em certo sentido. De modo que Paulo a Timóteo diz: Cristo Jesus, nossa esperança. Vamos repetir essa frase gloriosa? Cristo Jesus, nossa esperança. A esperança não é uma coisa. A esperança não é um objeto, a esperança é uma pessoa, é Cristo. Ele é o fundamento da nossa esperança. E geralmente quem está associado a Cristo, quem está ligado a Cristo, quem ama a Cristo, quem se relaciona com Cristo, quem ama a Cristo, tem esperança. E quem tem esperança, tem alegria. Não podemos desassociar essas coisas. O brilhante João Calvino, comentando esta passagem aos Romanos, disse assim: ele nos convida a dirigir nossas mentes rumo ao céu, para que experimentemos aquela alegria que é sólida e plenária. Se nossa alegria repousa na esperança da vida por vir, essa esperança gerará em nós paciência na adversidade, visto que nenhum sentimento de pesar será capaz de sucumbir de tal alegria. Ele está apontando já para o segundo tópico da nossa reflexão, ou seja, que esta esperança é fundamental para a alegria e também para nos fazer pacientes na tribulação. Por isso eu quero te encorajar. Abra o seu coração e peça a Deus: Senhor, coloca os meus olhos firmados na eternidade. Não permita que eu desvie o meu olhar da eternidade, porque o combustível da verdadeira alegria é pensar no porvir. Isso não é escapismo, isso não é fuga da realidade, isso não é fanatismo, isso é esperança. Isso é esperança. Viver aqui, tendo as nossas responsabilidades como cidadãos, mas focados na pátria celestial, no reino que será consumado no retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto, então, é esta paciência na tribulação. E a paciência aqui, então, entra também como uma virtude que deve ser cultivada
e que faz parte do elemento ou dos elementos que compõem o perfil do homem vitorioso nos vales, nas tribulações, nas adversidades. Então ele diz no verso 12, para ler mais uma vez: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Paciência não é uma virtude fácil de ser cultivada, não é verdade? Hoje à tarde eu escrevi um texto em que eu brinquei com o pessoal, quem está vivendo uma situação de conflito, de adversidade, de tribulação, só sabe fazer uma oração, é do Salmo 70, verso 1. Apressa-te, ó Deus, em ajudar-me. O indivíduo, a oração que ele pede e faz é esta: Deus, adianta, porque não dá mais para esperar. Porque a tribulação parece, e aí é a raiz da palavra, tribulação vem de uma palavra que significa estrangulamento. Quem está atribulado parece que está sem ar, está apertado, está sufocado, são circunstâncias terríveis. Então o indivíduo quer o quê? Socorro imediato, quer o quanto antes sair daquela situação. Então Paulo, sabendo que é comum para o atribulado querer sair de imediato de uma situação desconfortável, ele diz: olha, sejam pacientes na tribulação. Deus não está sujeito a nós. Deus não é nosso servo, Deus é Senhor. Então não há como programar Deus para nos tirar de uma situação. Não. Embora a gente não saiba os caminhos de Deus muitas vezes, o caminho de Deus é misterioso, a providência tem os seus mistérios, então sejamos pacientes. Deus está no controle. No tempo certo Ele vai trazer refrigério, mas Deus não pode ser manipulado e as nossas orações não podem se tornar conselhos a Deus. E sobre essa palavra paciência, ela é interessante porque no Novo Testamento nós temos duas palavras no grego, então, que lançam, ou são raízes da palavra paciência em português. Duas delas, para ser breve aqui. A primeira é a palavra macrotomia, que significa aguardar com paciência por meio de uma perseverança que nunca desiste. Isso é curioso, porque dá a ideia de longo ânimo, de onde vem longanimidade, uma paciência que se estica, uma paciência que não desiste, uma paciência que ela permanece. E é muito curioso isso, porque essa é uma palavra que foi inventada pelo cristianismo. Há muitas expressões na Bíblia, num texto grego, que não acontecem ou não ocorrem no grego clássico, porque são expressões que os gregos não usariam jamais. Porque para os gregos, paciência não é virtude, paciência é fraqueza. Então a ideia do homem grego, do homem forte, não é aquele que fica resignado diante de uma dificuldade, ou é paciente com o problema. Não, é aquele homem vingativo, aquele homem que sai para resolver. É o homem que vai na força da sua própria carne para resolver. Então os cristãos cunharam essa expressão: sejam pacientes, tenham macrotomia, e ela aparece 24 vezes no Novo Testamento, e indica então que Deus espera que os seus servos sejam pacientes, inclusive essa expressão usada, via de regra, para a paciência que Deus tem com pecadores. É um Deus que tem longo ânimo, é um Deus tardio em irar-se. Essa expressão usada. Tiago e o autor de Hebreus usam essas duas expressões. Observe: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, estejam pacientes. Até quando, pastor? Tem que ser paciente. Até a vinda do Senhor. Não é fácil. É fácil? Não é. Mas a gente precisa cultivar essa virtude cristã. Hebreus 6,15 diz: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão esperou. Deus fez a promessa de dar a ele um filho. Esse filho só nasceu 25 anos depois. Temos que esperar com paciência. A outra palavra que é a mais linda do Novo Testamento para isso é a palavra upomoné, ou rupomoné. Perseverar debaixo de pressão e perseguição. Também não aparece no texto grego clássico. É uma palavra que aparece 45 vezes no Novo Testamento e dá a ideia de uma persistência diante das tribulações, a ideia de suportar a pressão, suportar a perseguição, estar com a paciência firmada a despeito das circunstâncias. Deixa eu criar dois cenários aqui, hipotéticos, para vocês entenderem o uso dessa palavra. Você conversa com alguém e diz assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Eu vou levando, né? Como Deus quer. Aí começam os jargões. Como Deus quer. Não é o que você possa fazer, né? Tem que esperar em Deus. Deus é que está no controle, eu não posso fazer nada. O que é que essa pessoa está dizendo? A paciência é um remédio amargo. Eu só vou tomar porque não tem jeito. Se eu tivesse no controle, eu já teria resolvido. Mas quem está no controle é Deus, então eu vou ficar esperando o dia que Ele quer resolver.
No fundo, essa pessoa não está tendo paciência. O que ela está demonstrando é que Deus não está fazendo as coisas certas. Porque se eu tivesse controle das coisas, eu já teria resolvido esse problema. Mas Deus não resolve. Na verdade, não é paciência, é uma resignação impotente. Cruza os braços porque não pode fazer nada. Não é este o significado bíblico de paciência. Segundo cenário. Como vai você, meu irmão? Está difícil. Deus sabe o quanto está difícil. Mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele tem governo de todas as coisas. No momento oportuno, o Senhor vai me favorecer. Eu estou esperando no Senhor. Existem algumas possibilidades, mas eu prefiro esperar no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. Isto é paciência. Não é uma velada crítica a Deus. Não é uma velada crítica ao Deus que parece que chegou atrasado ou parece que está atrasado. Não, é hupomone. É uma paciência resoluta em meio a pressões e perseguições. Crisóstomo, grande pregador grego, maior pregador do quinto século, ele disse assim, um belíssimo sermão: a paciência é a raiz de todo bem, mãe da piedade, fruta que nunca murcha, fortaleza que nunca é tomada, porto que não conhece tempestades, é a qualidade que mantém o homem em pé enfrentando o vento. Então o vento é contrário, o indivíduo está ali firme, sob pressão, porque ele sabe que mesmo as mais terríveis circunstâncias não fogem ao controle de Deus. Não foi isso que nós cantamos, o primeiro hino desse culto? Ele é Senhor do céu, da terra e do mar. Nós não somos gnósticos. Um Deus bom faz coisas boas e um Deus mau faz coisas más. Não, Deus controla tudo, inclusive os acontecimentos que nós julgamos serem maus ou ruins a nós. Ele é Senhor de tudo. Então, podemos esperar com paciência no Senhor. Deixa eu lhe mostrar uma imagem de um outro brilhante homem da igreja, chamado George Matheson. Era um teólogo escocês, reformado, um calvinista da igreja presbiteriana escocesa, um homem brilhante, brilhante. Ele foi membro da Sociedade Real de Edimburgo, chegou a ser convidado pela rainha Vitória para fazer preleções no palácio. Então era um homem que tinha conexões com a aristocracia, com autoridades, era um homem talvez um dos maiores cientistas do seu tempo, e comprometido, altamente comprometido com a fé cristã ortodoxa. Só que, por alguma razão, esse homem foi acometido de uma enfermidade e, gradativamente, ele começou a perder a visão, até que ele ficou completamente cego, quando ainda tinha muitas possibilidades nos mais diversos campos de estudo para ele. E ele entrou numa profunda crise. Tanta gente má, tanta gente perversa, tanta gente que vive de costas para Deus, tem saúde boa, saúde perfeita. Eu, um servo de Deus, buscando o bem da comunidade, servindo a minha nação, servindo a Deus, e agora cometido uma enfermidade dessa. E depois desse tempo de profunda angústia, aquele vale que eu mencionei no início da reflexão, ele então fez a seguinte oração a Deus: ajuda-me a aceitar a tua vontade, não com resignação taciturna, mas com santa alegria, não apenas com ausência de murmuração, mas com um cântico de louvor. Ele entendeu o conceito de hupomone. Não é simplesmente cruzar os braços e dizer, bem, não posso fazer nada, está com Deus. Não é uma suposta paciência que, na verdade, é uma crítica a Deus. Não. É uma paciência que diz, eu quero passar por isso, não apenas com a resignação taciturna, não apenas com a ausência de murmuração, eu quero passar com isso com louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Quem compôs esse hino foi uma senhora também que passou por uma experiência muito similar de cegueira, Fanny Crosby, uma americana, que muito abençoou a igreja. Deixa eu te contar a história aqui, em linhas gerais, desse cidadão aqui chamado Jó. Certamente, se não todos, a maioria aqui já ouviu falar a história de Jó. E Jó, ele é uma espécie de ícone ou de símbolo de paciência. Tanto é que Tiago lança a mão da experiência de Jó ao dizer assim, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó. E o que aconteceu com ele? Vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor, irmãos, o Senhor, Ele não é um déspota, Ele não é um tirano, Ele não é mau, não. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Que maravilha. A paciência de Jó se torna proverbial, não apenas entre os judeus, mas é uma expressão hoje praticamente mundial, né? Todo mundo já ouviu, em linhas gerais, falar da paciência de Jó. Jó é esse homem que viveu, um homem personagem histórico, né? Que
que viveu esse drama épico. Ele, então, tinha uma condição muito boa, muito favorável. Agora, da noite para o dia, as coisas mudam completamente, e por anos ele amarga situações extremamente difíceis, e Deus, no final da sua trajetória, lhe dá vitória. Alguém disse que é um livro escrito em prosa, com conteúdo de debate e de natureza poética. O livro de Jó talvez seja o mais antigo livro da Bíblia, e foi escrito com uma teologia de fundo, a teologia que afirma, em harmonia com todo da Escritura, que o justo pode passar pelo sofrimento. Ser servo de Deus, ser obediente a Deus, temer a Deus não significa imunidade a problemas, muito pelo contrário. Muitos servos, tal como Jó, passaram por situações extremamente adversas. O Warren Wiersbe diz assim sobre o livro de Jó, que a gente precisa ler e entender a teologia do livro. O livro de Jó não é uma ficção religiosa, um conto, né? Jó não foi um personagem imaginário, mas sim uma pessoa real. Tanto Ezequiel quanto Tiago dão testemunho desse fato. Uma vez que foi um homem real, com experiências reais, Jó é capaz de nos contar aquilo que precisamos saber sobre a vida e seus problemas do mundo real. Ou seja, é um livro altamente pedagógico, que nos ajuda na aflição, que acaba servindo para nós de exemplo de paciência na dificuldade. Quantos aqui já leram o livro de Jó? Quantos aqui já entenderam a mensagem? Quantos aqui já conseguiram ter uma ideia geral do livro? Eu quero te encorajar nesse início de ano. Leia um livro de Jó. Eu vou te dar o esboço para você não se perder. Um esboço do livro de Jó. Ele praticamente tem essa seguinte estrutura. O capítulo 1 e 2 é a tragédia de Jó, quando começa a situação, o drama de Jó. 1 e 2, aí tem o trauma de Jó, que é a parte mais longa do livro, que vai do capítulo 3 até o 42, alguma parte, versículo 6, e tem um triunfo de Jó quando Deus dá vitória. A primeira parte fala sobre a prosperidade de Jó e o teste que ele foi submetido. A parte maior do livro fala sobre o desespero de Jó e o silêncio de Deus. Deus está em silêncio, e essa é a crise de Jó. E aí, a última parte, Deus restaura a reputação, a riqueza e a família de Jó. Então é um livro que pode nos ajudar e muito a entender o que significa ser paciente na tribulação. Em linhas gerais, se você começa a ler o livro de Jó, o debate começa assim: o Senhor que interpela o diabo, viste o meu servo Jó, como ele é íntegro, justo, que se desvia do mal? E aí o diabo então fala, mas desse jeito que o Senhor está abençoando ele, é claro que ele vai ser assim. O homem é bem casado, tem bons filhos, todos passaram no vestibular na primeira fase. Cada um de carro conversível, tem casa de praia, todo final de semana está em um lugar. O homem é uma vida nababesca, desse jeito saudável. Qual foi a última vez que os meninos foram no médico? Tudo é favorável. Agora, tira os bens, tira a saúde, tira a família, eu quero ver se Jó vai te temer. Uma paráfrase, eu diria que o que o diabo está dizendo é o seguinte: Deus, tu estás pagando para Jó te temer. Vocês dois têm um contrato. Enquanto ele te obedece e te adora, tu o proteges e o fazes prosperar. Tu não és um Deus digno de adoração, afinal, precisas pagar para que as pessoas te honrem. É o pano de fundo do debate entre Deus e o diabo. Esses crentes ali no culto, no calor desse, se arrumaram, foram para a igreja. Será que esse povo te ama mesmo, Deus? Esse povo está interessado no Senhor ou naquilo que o Senhor pode oferecer? Toca na saúde, toca nos bens, tira a família. Vamos ver se esse povo vai continuar te adorando. Vamos ver se esse povo vai continuar cantando. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Há verdades que são mais fáceis de ser cantadas do que serem vividas. E Jó agora está sendo testado. E enquanto está sendo testado, Deus fica em silêncio. E quando Jó não aguenta mais, porque Jó não é perfeito, Jó é filho de Adão, Jó começa a falar algumas bobagens. Aí Deus então abre a boca e diz: vem cá, meu filho, onde é que você estava quando eu botei limite nos oceanos da terra? Onde é que você estava quando eu criei as estrelas e dei nome a cada uma delas? Deus está dizendo: eu não sou o seu servo, eu sou o seu Senhor, eu governo todas as coisas. E Jó então aprende, e aí diz o texto, lá no início: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é o conteúdo do livro. É um livro que nos ajuda a aprender sobre a paciência na
tribulação. O Mark Dever, um pastor batista de Washington, Estados Unidos, ele resume o livro de Jó com 3 expressões. A mensagem significa, sofremos com frequência, às vezes entendemos os porquês, sempre podemos confiar. Podemos confiar sempre. Tudo pode estar escuro e denso à nossa volta. A gente não sabe o aqui, o caminho, estamos perdidos existencialmente, mas podemos confiar, embora não tenhamos todas as respostas. Então o texto diz, felizes são aqueles que permanecem firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu? O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tenha paciência na tribulação, espera no Senhor. Deus não está com os ouvidos tapados, Ele não está com as mãos encolhidas. Deus é quem dirige todas as coisas. Muitas vezes as dificuldades são expressões do seu amor, porque são essas dificuldades que burilam o nosso caráter, que nos moldam a imagem de Cristo e que nos tornam mais parecidos com Ele. E por fim, ele vai falar de um elemento, perseverança na oração. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Por que é que Paulo termina com perseverança conectada à oração? Porque Paulo sabia o que muitas vezes nós esquecemos, que tanto a alegria na esperança, quanto a paciência na tribulação, não são produzidas pelo nosso coração. Não é você que produz alegria, não é você que diz, não, a partir de agora eu vou focar na esperança. Não, não é você que diz, agora tudo vai ser, não. São dons, são graças, são bênçãos que Deus concede à medida que nós perseveramos em oração. A oração é o meio de graça para infundir esperança, que por sua vez alimenta a alegria. É o meio de graça para trazer paciência, e essa paciência que triunfa na tribulação. Ou seja, sem oração e sem a perseverança na prática da oração, tanto a alegria quanto a paciência, virtudes completamente inexistentes, razão pela qual muitas vezes está ausente, ou estão ausentes, porque fraquejamos no exercício da oração. Não é apenas orar, é orar com perseverança, com perseverança. Nosso problema não é começar a orar. O pastor Fábio pregou sobre isso aqui no dia 31, sobre resoluções. Uma delas foi sobre orar mais em 2015. Então a gente começa, né? Poxa, então vamos começar a ter uma prática de oração. Aí começa dia 2, dia 3, dia 4, mas quando chega 6, dia 7, aí já vai orar quando chega o trabalho exausto, cansado, e no meio da oração já está abençoando Deus, já está orando pelo time dele, já está perdido, porque a oração tornou uma reza, um negócio lá desconecta completamente, não é mais um diálogo, não é mais um meio de graça, é simplesmente um desencargo de consciência. Não, a oração tem que ser vista como este meio de graça com o qual nos relacionamos com Deus, o meio de graça a partir do qual Deus infunde fé no nosso coração, nutre a nossa fé, nos encoraja, nos anima e nos dá a robustez espiritual para que a gente possa então prosseguir. O John Murray disse assim, a oração é o meio ordenado por Deus para o suprimento da graça suficiente para todas as exigências, e particularmente para superar o desânimo a que a aflição nos tenta. Então, quer superar a aflição, a tribulação, a ausência de alegria na dificuldade? O recurso é oração. Jesus disse assim, essa palavra é muito interessante, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Palavra de Jesus, lá em Lucas. Perseverança. E ele mesmo era um homem de perseverança na oração. Lê as narrativas de Marcos, por exemplo, diz que alta madrugada, embora o dia anterior tenha sido um dia muito difícil para ele, ele levantava-se alta madrugada, retirava-se para um local sozinho e ali orava. A vida de oração dele era marcada por perseverança. Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler juntos? Orai como, gente? Sem cessar. E sem cessar, sabe o que significa a palavra aqui no original? Sem cessar. É sempre, ininterruptamente, mesmo quando a gente não sabe o que falar. Ou como Ana, a angústia é tão grande, o coração está tão abatido que ela não sabe articular as palavras, ela simplesmente balbucia. Ou como diz o poeta, Deus vendo o filho dele diante dele, não sabendo nem o que falar, Deus simplesmente recolhe as lágrimas. Deus contempla a intenção do coração. Esta oração sem cessar tem que estar presente em nossa vida. Isso está presente na teologia cristã, na Bíblia, na história da igreja. O grande Hudson Taylor, olha aqui,
Talvez poucos homens possam afirmar com segurança e verdade o que esse homem disse nessa frase magna. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Isso é profundo demais. Não é um mentiroso, não é um enganador, não é um vaidoso, querendo ser o que não é. É um homem que está dando um testemunho de vida. Eu vim para cá, para essa terra, pregar o evangelho. Deus é testemunho. O sol nunca nasceu em 40 anos, em mais de 40 anos, sem que eu estivesse de joelhos em oração. Isto é perseverança. E aqui uma palavra, aquelas irmãs, aqueles irmãos cujo cônjuge não é cristão, aqueles cujos filhos não são cristãos, cujos pais não são cristãos, perseverem em oração. Você não tem poder de salvar ninguém, você pode influenciar pela sua conduta, você pode interceder. Certamente o Deus soberano, Ele age, Ele escolheu agir em resposta à oração do seu povo. Eu quero encerrar lendo alguns versos. Um deles é Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este é o versículo na Escritura onde a palavra todo ou toda aparece com mais frequência em um único verso. Orar com toda oração, porque há formas de oração. Oração de adoração, petição, súplica, intercessão, quando você ora por outros, oração de confissão. Toda oração indica que há tipos de oração. Em todo o tempo, não é simplesmente no culto público de adoração, não é simplesmente com a família, embora também seja importante, mas é no privado, você e Deus, no Espírito, assistidos pelo Espírito, e com vigilância, com toda perseverança, e não sendo egoístas na oração, orando por todos os santos. Uma das coisas que mais revela o nosso coração é checar por quem a gente ora. Quer saber como é que você está? Faz uma análise nessa última semana. Por quem foi que você orou? Se você orou pelos seus filhos apenas, por sua casa apenas, por sua igreja apenas, pelos seus relacionamentos imediatos, está indicando que há algum problema aí. A oração dos crentes deve ser por todos os santos. Quando nós oramos pela Nigéria, pelos cristãos, são nossos irmãos. O autor de Hebreus diz, olha, orem por eles, participem do sofrimento com eles, como se você também estivesse preso. Lamente a morte dessas pessoas como você também tivesse sido morto. Ou seja, nós somos, na verdade, um único corpo. Então, nossas orações têm que ser súplica por todos os santos. Deixa eu te mostrar uma ilustração que a história chama de fé em Varsóvia. É bem interessante isso. Eu sou muito fascinado pela história da Segunda Guerra Mundial em particular, pela história da guerra, mas a Segunda Guerra em particular. Quando Hitler invadiu a Polônia, muitos fugiram, sobretudo judeus, obviamente, que eram mais objetos da perseguição nazista. E alguns conseguiram fugir para outros lugares da Europa e depois até para os Estados Unidos, muita gente fugiu. Alguns se esconderam por um tempo e foram pegos, descobertos e foram levados primeiro para um campo de concentração e depois para os crematórios, né, onde tanta gente foi morta por asfixia, por gás, e depois queimadas literalmente. E depois que os americanos, em particular os americanos, chegaram na região da Polônia e começaram a libertar as pessoas que estavam sob aquele jugo tirano, eles descobriram uma caverna e tinha uma menina lá, morta, obviamente já. Ela fugiu e se escondeu numa caverna. E, obviamente, para não ser pega, ela permaneceu lá e, por razões das mais diversas, ela veio a falecer. E essa menina, anônima, ela escreveu nas paredes daquela caverna 3 frases bem contundentes que provocam a nossa reflexão. Ela disse assim: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Creio no amor, mesmo quando eu não o sinta. Eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. É chamada fé de Varsóvia. Às vezes o sol parece que não brilha para nós, se bem que nesses dias o que mais o sol tem feito é brilhar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se você conversar com um galês ou com um norueguês, onde o sol só brilha 3 meses no ano, você vai agradecer por este sol. Se bem que o ar-condicionado faz bem à nossa alma, né? Eu creio no amor quando eu não sinto. Às vezes a gente não se sente amado, né? A maior tragédia de uma pessoa é esta sensação de não ser amado. Todos nós gostamos, fomos criados para isso, a sensação de ser amados. E a ideia de crer em Deus, mesmo quando ele parece estar em silêncio. Às vezes a gente passa por alguma dificuldade, não, Deus não pode estar nisso aqui. Ou ele está calado, está em silêncio, não faz nada, parece que Deus está inerte. Não.
A gente precisa manter essa fé resoluta, mesmo quando o sol não está brilhando, mesmo quando não sentimos o amor, mesmo quando Deus está em silêncio, porque o texto vai dizer, eu vou ler na linguagem de hoje, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Essa é a mensagem de Paulo aos romanos e a todos os filhos de Deus. Vamos ficar em pé? Romanos 5,13. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Que o Deus da esperança os encha de alegria, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.